Hoje eu quero listar os meus 10 filmes de terror favoritos. Muita gente me pede indicações de obras de terror. É um dos gêneros que eu mais gosto, que eu mais assisto, que eu mais pesquiso. Até tenho uma série de aulas no meu curso apenas sobre a história do terror. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para comentar de modo aí mais específico sobre um possível top 10. Claro que esses top 10 nunca são tão definitivos assim, né? Mas são aí 10 filmes que eu gosto muito e que podem servir como recomendações para quem curte o gênero ou até para quem quer conhecer mais do terror. No Letterboxd eu também tenho uma lista com vários filmes de terror favoritos, porém lá eles não estão ranqueados aqui. Eu quero tentar ranquear esses 10. Mas beleza, vamos começar. Em décimo lugar, o Excitação do Jean Garret. Já falei desse filme aqui no canal. É um longa brasileiro que possui tanto uma construção psicológica bem interessante da protagonista, como também tem ali um flerte por esse terror tecnológico, por esse terror em que objetos tecnológicos assombram a personagem e, além de tudo, o Jean Garret tem um cuidado aí bem específico ao decupar as cenas. O Garret foi um português naturalizado brasileiro que virou uma espécie de Walter Guccuri menos cultuado, talvez. Eu recomendo toda a filmografia dele. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre o Jean Garret para um livro da Abracine que está para sair. Em nono lugar, o Pills, do Kiyoshi Kurosawa. É um filme bastante definitivo, porque eu acho que ele deu a cara para um certo terror contemporâneo do novo milênio, tanto em relação ao terror japonês, a como ele contribuiu para a estética lá do J-horror, como também pelo modo que ele faz um terror mais dramático e até com elementos mais experimentais que viria a influenciar toda uma geração de modo direto ou indireto. Acho que toda a geração aí, A24 e afins, deve muita coisa ao Kiyoshi Kurosawa. Se você curte esse terror aí mais atmosférico, mais dramático, que está em voga hoje, com certeza você vai gostar desse filme. E até dentro da filmografia do Kiyoshi Kurosawa, acho que o Pills e o Kur são bem marcantes para estabelecer o seu nome, para estabelecer até mesmo uma unidade maior nas suas obras a partir desse momento. Em oitavo lugar, o Exorcismo Negro do Mojica. É bem difícil escolher um trabalho só do Mojica, mas esse é o que eu mais gosto, porque eu curto muito como ele integra um certo realismo ao elemento fantástico nesse filme. Ele mostra a dimensão fantástica do personagem como se estivesse fazendo um longa moderno dos anos 60. Tudo é muito visível, tudo é muito aparente, a câmera tem muita liberdade pelo espaço, ele usa câmera na mão, usa uma lente grande angular de modo bem inspirador, apesar de toda uma construção mais teatral ali nos cenários e até na posição dos personagens, a abordagem estilística tem uma liberdade muito moderna. Ele mostra um ambiente assumidamente fantástico e extremo através dessa abordagem mais crua. Toda a questão do Mojica interpretar ele mesmo contra o Zé do Caixão,
cria uma dualidade bem interessante em relação à sua própria figura. Em sétimo lugar, O Síndrome Mortal, do Dario Argento, é um trabalho que usa muito bem convenções do terror e do suspense para falar sobre a beleza, sobre, digamos, os mistérios do conceito da beleza, e eu gosto principalmente de como o Argento explora diferentes formatos para refletir sobre a construção da imagem e até sobre a materialidade da imagem, sobre a natureza da imagem. Ele usa pintura, usa CGI, é um filme de terror e de suspense, mas que tem cenas que lembram uma videoarte dos anos 80. Ele comenta muito bem de uma certa contaminação das imagens que foi bem própria ali dos anos 90, quando começa a surgir mais o vídeo, quando o vídeo se estabelece mais, quando começa a surgir mais CGI, tudo começa a ficar mais misturado, digamos assim. Em sexto lugar, O Fim dos Tempos, do Shyamalan. Além desse filme ser talvez um dos mais experimentais do Shyamalan, além de jogar com tradições de cinema de gênero ao criar ali pequenas situações isoladas que comentam sobre tais tradições. Além disso, eu acho que é um dos filmes mais desesperançosos e sombrios dele, e talvez até um dos mais cínicos do Shyamalan, no sentido da obra nunca oferecer uma segurança ao espectador. Você nunca sabe para onde ele vai, ele mata ali personagens sem muita cerimônia. É um trabalho bem inconsequente na sua estrutura e talvez seja o trabalho mais livre do Shyamalan. Eu sinto que nesse filme ele quis basicamente experimentar com muita coisa, quis reverenciar alguns subgêneros do terror, do suspense, ao mesmo tempo que desconstruía tais subgêneros. Em quinto lugar, O Sangue de Pantera, do Jacques Tourneur, assim como o Pius, do Kurosawa, define, de modo indireto ou direto, toda a cara aí de um terror contemporâneo, toda a identidade disso. Esse filme aqui definiu toda a cara, eu acho, pelo menos na minha visão, do que viria a ser o terror moderno dos anos 60. Ele trabalha já com um realismo e com um aspecto mais contido, já lida com uma questão de terror psicológico que para a época era bastante raro e já integra uma questão do terror a uma realidade muito mais cotidiana, muito mais próxima aí do espectador. Na verdade, vários trabalhos dessa época e principalmente produzidos pelo Val Lewton na RKO vão para esse lado, vão ter, claro, essa influência. O próprio Sétima Vítima, do Mark Robson, também é incrível nesse ponto, mas acho que esse é o que melhor estabelece algumas convenções, né, que viriam a ser muito utilizadas e reutilizadas. Em quarto lugar, o Audição, do Takashi Miike. Acho que o modo como o Takashi Miike ritualiza a violência de um jeito muito minucioso nesse filme, o modo que ele se preocupa com pequenos detalhes nas cenas de violência e tortura, é algo extremo, mas ao mesmo tempo muito delicado. Acho que a melhor coisa desse filme é como ele consegue lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo.
ele não é simplesmente aleatório no seu sadismo, mas explora ali uma fascinação doentia muito específica na construção da personagem, que até hoje é das melhores personagens de todo o cinema do terror. Eu acho que a carreira dele como diretor talvez seja um pouco regular, mas ele tem obras, né, mais do que essenciais para o gênero. E agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar, O Gato Preto, do Edgar Ulmer. Eu curto muito esse trabalho por razões parecidas das que eu gosto do Fim dos Tempos, do Shyamalan. Acho que ele pega ali uma tradição e subverte isso muito bem, ao mesmo tempo que comenta sobre essa tradição. Ele se passa na casa de um satanista, interpretado pelo Boris Karloff, mas ao invés daquele ser um ambiente decadente e mal assombrado, é um ambiente com uma arquitetura bem impessoal, bem moderna, bem ascética. Até o púlpito do satanista é meio conceitual, como se o terror não brotasse de um elemento obviamente maligno, mas sim de uma falta de humanidade das pessoas e dos espaços. Essa frieza dos ambientes conceituais é colocada como um traço aterrorizante, como se tais espaços impessoais inaugurassem ali um novo horror, entre aspas, que dialoga muito com os tempos modernos, com os tempos contemporâneos, ou que viria a dialogar com isso em um futuro próximo. Também acho que essa obra está bem ali, foi bem à frente do seu tempo. Em segundo lugar, O Enigma de Outro Mundo, do Carpenter. Esse, com certeza, é uma das obras de terror mais completas que existe, porque ele explora tanto um apelo mais gráfico e tradições desse apelo mais gráfico e mais gore, como também explora um lado mais psicológico e tradições desse lado aí mais psicológico. Apesar de ser um trabalho minimalista que se passa ali em apenas um local, ele dialoga com todo um universo muito amplo de terror e de tradições de terror. Acho que o Carpenter, no geral, faz isso muito bem na sua obra como um todo. Ele define premissas muito próprias dele, mas na hora de executar isso, ele flerta com todo um universo de cinema, de tradições, não só de cinema, mas com tradições envolvendo aspectos de fantasia e terror de modo geral. Ele parte aqui de uma premissa simples, mas revela várias possibilidades. E em primeiro lugar, o Life Force, do Tobe Hooper. Esse trabalho até faz o que o Carpenter faz. Ele propõe aqui uma conversa, um diálogo com muita coisa, mas ele faz isso talvez de modo mais grandiloquente, de modo mais espalhafatoso. É uma ficção científica de terror com vampiros. Então a premissa já vai flertar com vários lados. E é um trabalho muito livre no sentido de não se preocupar com certas, digamos, civilidades do cinema, com certas civilidades do bom gosto, da verossimilhança. É como se ele fosse um filme B, só que filmado como um blockbuster. Ele tem todo o aspecto mais cru e frontal de uma obra B, mas potencializa isso ainda mais por alguns efeitos e aspectos mais grandiloquentes. Ele apresenta isso também através dessas pulsões do sexo e da morte que perpassam ali
todo o seu tema e a sua narrativa. Acho que tematicamente ele é também bastante radical ao colocar o sexo e a morte como experiências extremas que se completam de algum modo. Enfim, é um trabalho bem intenso que tira os seus apelos tanto de aspectos mais sensoriais da sua atmosfera, como também de aspectos mais extremos nas suas partes mais gráficas e gore. Ele faz muito do que o longa do Carpenter faz, mas de modo até mais grosseiro, entre aspas, mais histriônico no bom sentido. Mas bom, é isso. Como eu disse, essas listas nunca são tão definitivas assim, né? Existem vários outros filmes que eu gosto que poderiam estar aqui entre esses 10. Me diga nos comentários qual seria o seu top 10 de obras de terror. Me digam o que vocês acharam das minhas escolhas e se você curtiu esse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal. É importante que todos se inscrevam para que eu continue postando e até o próximo vídeo.